o foco principal do nosso bate-papo, medida provisória 936. Então, essa medida provisória, ela foi editada aí no começo de abril. Ela trouxe questões importantes, né, sobre o relacionamento entre empregado e empregador. Assim, ainda, apesar do assunto ter sido amplamente divulgado, apesar do assunto ter sido assim, né, saiu na mídia em de vários formatos, a gente também já enviou alguns informativos, já esclareceu dúvidas de diversos clientes, ainda gera muita dúvida, né? Então, o que de fato mudou nesse contexto, né? Então, é possível reduzir a jornada de trabalho, né, e o salário, e é possível suspender os contratos de trabalho. Mas em que formato? De que forma a gente consegue fazer essa redução e essa suspensão dos contratos de trabalho? Então, a legislação ela vem com umas regrinhas, né? Eu posso reduzir a jornada de trabalho em, né, o que consta na medida provisória, em 25%, 50%, né, 70%, né? Assim, tem os percentuais que a gente pode seguir. Daqui a pouquinho a gente vai ver um pouquinho mais sobre esses percentuais. Mas e se por algum motivo eu quiser reduzir essa jornada de trabalho com um outro percentual? Né? Eu tô dizendo isso porque isso foi um questionamento que alguns clientes fizeram. E se o meu sindicato, o sindicato entre a empresa, né, e funcionários tiver estabelecido uma regra sobre isso, e antes mesmo da medida provisória eu já tiver feito algum acordo específico? E se tiver alguma questão que de repente é mais benéfica e está expressa no acordo coletivo lá do sindicato? Como que a gente faz para lidar com situações adversas? Porque a princípio é isso, né? Eu vou lá, reduzo 25%, reduzo 50%, né? Reduzo 70% na carga horária e ok. Mas e os detalhes desse tipo de situação? A suspensão do contrato de trabalho. Posso fazer a suspensão a qualquer tempo? Né? Então, isso foi uma dúvida também recorrente dos clientes. Os clientes perguntaram muito. Posso suspender no dia 10? Eu preciso esperar o início do mês para fazer a suspensão? Não, pode suspender a qualquer momento, né? Eu posso fazer essa suspensão a qualquer tempo. Eu não preciso esperar um período específico para fazer isso. Então, foram dúvidas recorrentes que a gente vai tratar aqui ao longo do nosso bate-papo também. Então, a essência da discussão relacionada aos funcionários é isso: redução da jornada e redução da carga horária, né? E a suspensão dos contratos de trabalho. Em todas as situações existe um benefício emergencial. Que benefício é esse? Como que ele é calculado? Né? Baseado no seguro-desemprego, mas e aí, qual que é o valor que o funcionário vai receber? Porque a primeira coisa que o funcionário pergunta quando a empresa abre esse assunto é quanto é que eu vou receber. Ou seja, meu salário era antes R$2.000. Meu contrato vai ser suspenso, eu vou receber um percentual lá, né, do meu salário. Não vou receber o meu salário integral. Qual é esse percentual? Existe um limite para que esse funcionário receba um valor? Então, o salário dele é R$5.000. Qual que é o teto? Qual que é o valor máximo que ele vai receber caso o contrato dele seja suspenso? Então, existem algumas questões que são importantes. Aí a gente recebeu esse tipo de dúvida que acaba interferindo na hora de fazer algum tipo de negociação e de acordo aí com o funcionário. Antes de entrar nas regrinhas em si da redução, tem os pontos que a gente destacou como pontos principais, né? Ou seja, quais são os cuidados principais que as empresas precisam ter nesse processo, né? Qual que é a atenção especial que a gente precisa ter para que não tenha um efeito negativo, que a gente, de repente, não tenha um ônus maior lá na frente? Então, a gente tem aqui, ó, por decisão do plenário do STF, né, o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente destacar. Ficou muito confusa essa regrinha, porque a legislação foi editada, a medida provisória foi editada, na sequência, o Supremo Tribunal Federal, né, o senhor excelentíssimo Ricardo Lewandowski, ele expediu uma liminar, né? Ele atendeu o pedido de um partido político e aí, no meio desse imbróglio todo de legislação, o que ficou definido em caráter liminar, né? Isso alguns dias atrás, que todos os acordos, todos, sem exceção, precisariam ser submetidos à análise de um sindicato. E aí virou uma loucura, né? Porque as empresas não tinham como fazer isso, o sindicato está fechado, né? Como é que eu vou submeter isso à análise de sindicato se o sindicato não está nem funcionando? Enfim, foi bem confuso isso, mas aí no último dia 16 agora, teve essa liminar foi submetida à análise do plenário, né? Todos os ministros fizeram uma votação lá conjunta,
E aí ficou estabelecido que o formato é o que de fato está expresso na medida provisória, ou seja, não é necessário submeter os contratos todos à análise dos sindicatos. Então, a empresa está livre para negociar com os colaboradores, né? Ela é livre para fazer esse acordo sem precisar passar pelo sindicato, exceto nos casos em que o salário é superior a 3.135 ou inferior a 12.202, né, e 12 centavos. Então, nesses casos, né, nesse buraco aí, nessa lacuna, é preciso falar com o sindicato. Né? Funcionário ganha mais de 12.202. Precisa fazer alguma coisa? Não, pode fazer direto um acordo individual. Ganha menos de 3.135. Precisa fazer alguma coisa? Não, ganha menos do que isso. Ok, acordo individual. E aí a regra segue. Essa confusão que foi gerada aí foi esclarecida. E aí a gente traz aí prontinho aí direto do forno para que vocês tenham essa segurança jurídica, inclusive, né? Porque esse processo tinha gerado uma segurança jurídica e uma insegurança jurídica enorme, à medida que eu preciso comunicar ao sindicato, se o sindicato não se manifesta, ia ter ali, de repente, algum motivo para que existisse uma discussão lá na frente. Mas, enfim, assunto esclarecido, podemos seguir com mais tranquilidade nesse ponto. Isso foi algo que deixou todo mundo mais tranquilo. Esse processo de suspensão precisa ter uma comunicação ao Ministério da Economia. Por quê? O benefício emergencial só vai ser pago pelo governo mediante a um comunicado que as empresas precisam fazer ao Ministério da Economia. Isso também ficou bastante confuso, né? Como vai ser esse comunicado, quem vai fazer esse comunicado, em que momento a gente vai fazer esse comunicado. Então, assim, é importante que tanto na suspensão quanto na redução, que precisa ter um prazo, né? A gente precisa... A suspensão e redução, ela é amparada em um contrato, em um acordo entre empresa e colaborador, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho desse acordo aí também. Esse acordo precisa ser feito 48 horas antes do início, né, da suspensão ou da redução. Então, dentro desse processo de suspensão ou redução, aí, respeitando essas 48 horas, a contabilidade precisa ser informada, e aí a gente tem 10 dias para informar o Ministério da Economia. No início, a gente teve uma série de questões ali sobre sistema instável, a coisa não funcionava, e, enfim, teve uma série de processos e questões mais delicadas, mas agora o processo está funcionando de forma mais adequada, a gente está conseguindo fazer as comunicações, e, a partir do momento que a empresa comunica ao Ministério da Economia, 30 dias para frente, o funcionário vai receber o benefício governamental, né, o benefício emergencial pago pelo governo. Então, essa é a regra divulgada. Então, vou suspender lá os contratos dos funcionários no dia 10, por exemplo. O que vai acontecer? A partir do dia 10, contando lá, a gente fez a transmissão lá dia 12, a partir dessa transmissão, 30 dias, o Ministério da Economia vai fazer o pagamento. E os dias que ficaram para trás, né? Os dias que ficaram em aberto, que o funcionário não tinha o contrato suspenso. Precisa fechar uma folha de pagamento e a gente pagar essa diferença, esses dias de diferença que vão ficar sob responsabilidade da empresa, né? Então, a empresa paga 10 dias, o restante dos dias o governo quem vai pagar mediante ao cálculo, né, que a gente vai falar um pouquinho, então não é o valor integral do funcionário. E aí a gente precisa fazer esse comunicado para que em 30 dias o funcionário receba. Se esse comunicado não for feito, ou seja, a contabilidade não recebeu essa informação, ou se recebeu por algum motivo, não repassou, enfim, qualquer problema que tiver aí no meio, existe penalização para a empresa. Então, é muito importante que todo mundo esteja sintonizado. Então, se foi enviado algum e-mail para a contabilidade, informando que teve alguma ação relacionada à suspensão ou redução dos contratos, é importante que a gente tenha lá uma confirmação de leitura, que validem com a gente se a gente recebeu essa informação por e-mail, porque, de repente, a gente pode ter alguma falha de comunicação aí nesse e-mail, e essa falha de comunicação pode ter sérias consequências aí para todos. Então, é importante que a gente tenha segurança de que essa comunicação entre a contabilidade e a empresa tenha sido feita de forma adequada para que a gente siga com os próximos trâmites burocráticos desse processo. Ok? Tanto na suspensão de contrato, quanto na redução de jornada, existe uma estabilidade. E essa questão da estabilidade, ela é bem
foi bem polêmica, né? Então, muitos clientes questionaram, mas e aí, na questão da estabilidade? O funcionário tem estabilidade, mas por algum motivo, quando ele retornou lá do processo, se eu suspendi o contrato dele por 60 dias, eu tenho que ficar com ele num período de estabilidade por mais 60, né? Depois que retornou, porque a estabilidade é pelo mesmo período que o contrato, que o acordo for feito. Se eu tiver essa questão da estabilidade, mesmo assim eu posso demitir o funcionário, né? Parece meio estranha essa pergunta, porque se é estabilidade eu não posso demitir, mas eu posso demitir indenizando? Posso, por exemplo, indenizar os próximos 60 dias e fazer a rescisão de contrato? Isso foi um assunto extremamente polêmico, parece que é óbvio, ou seja, eu vou lá, indenizo e pronto, mas depende muito de acordo com o sindicato. Vou até pedir para a Patrícia fazer alguns comentários, porque teve um assunto aí bem... teve muitas dúvidas e muitas trocas de e-mails, nossa, com os clientes. Patrícia, fala um pouquinho sobre o processo de estabilidade e o que gerou. Patrícia ou Larissa, não sei quem que ficou. Então, a MP trouxe que pode demitir, mas tem a indenização, né? É até controverso isso, questionável, porque se ela traz a segurança ao emprego, né, e traz uma indenização que pode demitir, então essa questão ficou bem discutível. E alguns sindicatos, alguns acordos coletivos que eu recebi, está trazendo de forma que não pode ter a demissão, que o período de estabilidade é estabilidade mesmo, e não pode demitir nem que seja pago a indenização em rescisão. Então, tem que manter a quantidade de dias referente ao acordo. Então, por isso que é importante ter a informação do sindicato também, porque às vezes a gente segue a MP, só que o sindicato tem uma particularidade. Nesse caso, então, a gente precisa observar o que está disposto no sindicato. Enfim, não dá para simplesmente achar que o processo via indenização, eu posso rescindir o contrato. É isso, né, Patrícia? Isso mesmo. É importante acompanhar o sindicato para ver o que eles estão trazendo, porque seguindo a MP e indo contra o sindicato é capaz de ter problema depois, né? E o funcionário, ele vai ter acesso ao sindicato, né? Então, ele pode requerer retorno ao trabalho, enfim, pode dar mais trabalho. Então, é importante ter em mente que vai suspender, vai reduzir e tem esse período de estabilidade, né? Consulta o sindicato se pode demitir ou não. Pode mandar e-mail para a gente também, tá? Nessa questão, para a gente também ajudar nessa verificação. Se pode demitir, se não pode. Alguns sindicatos já fecharam acordos diferentes do previsto na medida provisória. Ou seja, antes da medida provisória já existiam alguns acordos fechados, e depois da medida provisória também tem alguns acordos ou algumas regrinhas que estão estabelecidas em sindicato. Então, assim, é importante observar também o que está disposto no sindicato, e aí, com base na questão do sindicato, no que tiver lá exposto, a gente precisa tomar as ações devidas em cada empresa, ou o objetivo da empresa precisa ser direcionado, mas antes precisa ser observada a questão do sindicato. Então, imagina o seguinte, que o sindicato, como aconteceu, na verdade, tá? Caso real, tem sindicato, por exemplo, que reduziu a jornada de trabalho, autorizou a redução de jornada de trabalho em 60%, por exemplo. Só que a medida provisória, ela não tem. Ela tem 25%, 50%, 70%, ela não tem 60%. Então, já foi firmado um acordo com o sindicato com redução de 60% da jornada e do salário do funcionário. E aí, nesse caso, o funcionário tem direito ao benefício emergencial? Ele vai receber do governo, uma vez que não está dentro de um percentual estabelecido na medida provisória? Isso também foi uma dúvida muito grande aí dos clientes em relação a esses acordos que foram específicos e tiveram percentuais fora do combinado. A resposta aí, nesse caso, é sim. A gente pode solicitar o benefício emergencial, porém, o pagamento do benefício emergencial vai seguir as regrinhas da medida provisória, sempre arredondando para baixo. Ou seja, se o acordo foi em 60%, o funcionário vai ter direito a receber o benefício emergencial, só que no percentual para baixo, que é os 50%. Então, imagina que teve um acordo de algum sindicato, esse eu não presenciei ainda, mas imagina que existiu algum acordo em redução de jornada de trabalho de 80%, por exemplo.
É possível solicitar o benefício emergencial do governo? Sim, só que se o acordo foi de 80%, o governo vai pagar 70%, que é o que está abaixo. Tá? Então, teve lá um acordo de 40%. É possível? Sim, só que o governo vai pagar o equivalente a 25%, né? Que é a faixa para baixo. Então, é nesses moldes que o benefício emergencial vai funcionar. Então, a redução é de 40%, infelizmente, mas o benefício vai ser calculado sobre 25%. Então, isso foi uma questão bastante polêmica e a gente, se for um acordo inferior a 25%, não existe pagamento do benefício. Também é importante deixar isso claro. Então, teve bastante dúvida em relação a isso. Então, importante olhar um pouquinho se tem algum acordo, se o sindicato se manifestou, se tem alguma convenção firmada, enfim. É importante, no meio disso tudo, olhar também se tem alguma disposição específica do sindicato, tá? Não dá para fechar o olho, olhar para a MP e fazer o que está escrito lá simplesmente. É importante olhar se tem alguma observação específica em relação ao sindicato, tá? Qualquer acordo somente terá validade se existir a concordância das partes, né? E aí a gente colocou aqui, ó, empresa e funcionário. A princípio são duas partes, mas dependendo da faixa salarial do funcionário, tem que ter a interferência do sindicato, aí vira um acordo em 3 partes. E aí uma dúvida enorme também dos clientes, como é que a gente faz? Vou perguntar a Larissa que está ouvindo a gente. Larissa, comenta com a gente aí alguns e-mails que eu sei que a gente recebeu em relação a funcionários, empresas que de repente não tiveram uma sintonia nesse acordo. Ou seja, se o funcionário não concorda com o que a empresa pretende fazer. Então, como é que como é que a empresa pode agir numa situação desse tipo? Ela pode forçar o funcionário a reduzir a carga horária? Ela pode forçar uma suspensão de contrato? Faz alguns comentários aí para a gente, por favor. Esse caso ele é bem delicado, né? Já que a MP prevê que precisa realmente ter um acordo, complica um pouco a situação. Vale explicar para o funcionário as questões. Se não conseguir, vale procurar um advogado para te orientar melhor como fazer nessa questão. Porque futuramente, se você forçar o funcionário, futuramente você pode ter um problema trabalhista. O funcionário pode entrar com uma reclamatória. Então, se a situação passar um pouco do limite, aconselho entrar em contato com um advogado. Ok. A gente teve uma lista enorme de questionamentos nesse sentido e, de fato, a gente sugeriu muita cautela para os clientes em relação a situações de conflito nesse momento, porque esse acordo é importante que seja, que tenha total sintonia, né? Se não tiver total sintonia, de fato, ele nem poderia seguir, né? Porque a MP mesmo já prevê que tem uma trava aí em relação a essa situação. O que é que alguns clientes estão, né? Alguma alternativa que alguns clientes encontraram, né? Para, de repente, conseguir viabilizar esse contrato, né? Conseguir viabilizar essa situação de conflito nesse sentido. Existe lá uma possível perda no valor da remuneração, né? Então, o funcionário não vai receber o valor integral, ele vai receber um percentual do salário. Claro, evidente que o funcionário que tem um salário alto, 5, 6, 7, 10 mil reais, claro, evidente que ele vai ter uma perda maior se a gente comparar o salário dele com o benefício emergencial do governo, né? Então, existe uma perda grande. Então, é um pouco mais delicado. Mas para funcionários que têm uma faixa salarial um pouco menor, existe uma pequena perda. Então, o que as empresas fizeram? Viabilizaram, de alguma forma, ou a suspensão ou a redução, fazendo esse acordo e complementando a renda do funcionário com uma ajuda compensatória. Ou seja, opcional. Tá? Então, de forma opcional, as empresas disseram, olha, ok, não quero te gerar algum problema, então eu vou lá e faço uma pequena ajuda compensatória, enfim, foi uma forma de negociar, mas isso é muito particular, isso é muito individual de cada empresa, isso eu estou colocando para vocês só o que aconteceu, tá? Isso não é uma opinião nossa, isso não é uma recomendação nossa, é só o que aconteceu com algumas empresas, e aí cada caso é um caso, a gente precisa respeitar os acordos que foram feitos, foi só uma forma de viabilizar situações de conflito, e, de uma certa forma, a empresa acaba amenizando um custo, porque o benefício emergencial é pago pelo governo, ou seja, não sai do caixa da empresa. Então, mesmo que ela tenha alguma diferença a ser paga, pelo menos ela está tendo alguma economia em relação ao valor que é pago pelo governo. Enfim, foi uma forma de
de reduzir. Oi, diz. Importante lembrar que essa ajuda compensatória ela vai ser entendida como uma indenização. Então, não vai ter incidência de impostos, que nem INSS, FGTS. Então, a empresa também não vai ter o custo do FGTS com essa ajuda compensatória. Certo. Legal, bem observado, importante. Uma outra observação, que foi até uma pergunta aqui que o cliente mandou, o Ricardo, da Ting, se esse benefício do governo, a empresa vai precisar devolver em algum momento. Então, essa ajuda do governo não vai ter custo nenhum para a empresa. Então, se a empresa vai pagar 50% do salário, é 50% do salário. Os impostos vai estar em cima dos 50% do salário. O que vai receber do governo é uma indenização do governo mesmo, não vai ter custo algum para a empresa, não vai ter que pagar lá na frente, enfim. É como se fosse o seguro-desemprego mesmo, tá? Legal, maravilha, boa pergunta aí do Ricardo. E realmente foram dúvidas que surgiram, se lá na frente a empresa precisaria de alguma forma devolver isso de fato já entraram algumas dúvidas nesse período aí para a gente nesse sentido, e não precisa, certo? Isso é um custo exclusivamente do governo. Aqui só reforçando uma situação aí que a gente já veio recomendando aí por e-mail e passando para vocês, o contrato, a gente mandou alguns modelos de contrato, a gente recomenda que os modelos de contrato sejam apoiados, né? Não é obrigatório, mas a gente recomenda que sejam apoiados por um advogado trabalhista. Enfim, a gente pode reduzir sensivelmente algum tipo de situação futura, se a gente tiver, de repente, um detalhe, uma frase ou uma questão específica ali que, de repente, o advogado pode entender, por entender o perfil da empresa, ou, enfim, por entender o perfil dos colaboradores, o perfil do tipo de reclamação que acaba acontecendo, é sempre recomendável que a gente passe por um crivo a mais e aí gere uma segurança maior. A nossa preocupação muito grande é com o que vem depois, né? Ou seja, no momento de desespero, a gente faz o que é necessário fazer, porque a intenção é sobreviver. Eu sei bem disso. Porém, quanto menor o impacto que a gente projetar lá para frente, acho que é muito importante que a gente consiga reduzir da melhor forma possível qualquer tipo de situação futura que venha trazer ônus para as empresas. Redução dos contratos pode ser feita por 90 dias, né? Então, redução de jornada e salário por 90 dias e suspensão de contratos por 60 dias, pode ser fracionado, né? Essas situações aqui, elas podem ser fracionadas. Então, 60 dias em 2 períodos, etc. e tal. Então, é importante entender qual que é o melhor momento e o que é mais adequado para a empresa. Então, se a empresa, de fato, não está tendo atividade, não está tendo como colocar os funcionários para trabalhar de alguma forma, talvez a suspensão de contrato seja o melhor caminho. Se a empresa precisa dos funcionários por algum motivo, só reduziu a necessidade de mão de obra, talvez a redução seja o melhor caminho, mas volto a dizer, é muito peculiar, é muito individual essa análise, então não dá para a gente ter uma receitinha de bolo e determinar ou sugerir a mesma coisa para todos. Sobre a questão da suspensão dos contratos, da redução aí desses prazos, 60 dias, 90 dias, teve alguma observação específica, Patrícia ou Larissa, querem comentar alguma coisa? Exame médico demissional, não demissional, enfim, como é que funciona nesses casos aqui não, né? Mas a redução, ela precisa de algum exame médico para fazer uma suspensão de contrato, por exemplo? Preciso submeter o funcionário a algum tipo de ação externa da empresa? Enfim, foram dúvidas que surgiram também. Tá. Vou comentar um pouquinho sobre a questão dos exames. A MP 927, ela trouxe uma prorrogação. Na verdade, ela suspendeu a obrigatoriedade dos exames, somente o demissional ainda tem um prazo. A MP, ela trouxe que se o último exame do funcionário tiver sido realizado menos de 180 dias, ele não precisa realizar o demissional. Vamos considerar válido o que foi feito anteriormente. Mas se o prazo do funcionário tiver passado 180 dias,
a empresa vai precisar encaminhá-lo para realizar o demissional, só que ela tem um prazo de 60 dias após o período da calamidade pública terminar. Então, por exemplo, foi prorrogado até dia 10 de maio, né? Se não for prorrogado novamente, tem 60 dias para a empresa realizar o exame demissional. Os outros foram liberados por enquanto. Por que é importante comentar isso? Porque existe uma necessidade de exames médicos periódicos, né? Então, como é que funciona isso? O demissional, a Larissa fez alguns comentários, mas e os exames periódicos? Então, determinadas atividades precisam, periodicamente, a cada 1 ano, a cada 2 anos, elaborar alguns exames médicos dentro do quadro de funcionários. Se esses exames médicos acontecerem, né, a necessidade do acompanhamento médico acontecer agora, nesse período, ou se for no meio de uma redução, no meio de uma suspensão, ou mesmo no período de pandemia, como é que se comporta esse processo? Ou seja, está vencendo o prazo, o contrato do funcionário está suspenso, como é que eu faço para coordenar isso? Não precisa se preocupar com isso nesse momento. Então, tem só uma regrinha aí para o demissional, mas os outros tipos de exame, nesse momento, não precisa ter nenhum tipo de preocupação. Só voltando um pouquinho, porque nós estamos recebendo alguns e-mails aqui de perguntas, como que funciona esse acordo com o funcionário? Tem pessoas perguntando se é de próprio punho, o funcionário escreve, enfim, como que funciona? Precisa ser feito um contrato, onde ali está colocando todas as regras. A partir de quando vai ser a suspensão ou a redução? Qual é o percentual? Qual é o período? Por exemplo, o funcionário ele precisa ser avisado 48 horas antes. Então, o documento vai estar assinado dia 10. A redução ou suspensão vai poder começar dia 12. Então, isso tem que estar previsto no contrato. A partir do dia 12, enfim, lá embaixo assinado como dia 10, tá? Precisa estar previsto isso. Precisa ver com o sindicato também se ele tem algum contrato definido, algum contrato diferente, tá? O que acontece? Como os funcionários estão trabalhando de casa, como que eles vão assinar esse contrato? Então, conversa com o funcionário, ele entrando de acordo, envia por e-mail, ele assina, manda uma foto, escaneia se ele conseguir e manda de volta. Porém, a empresa tem que ter um jeito também de receber isso fisicamente, original. Ou coloca no correio, ou manda buscar, né? Precisa, a priori pode ser uma foto, mas é importante que a empresa tenha esse documento físico mesmo, original, certo? Então, é a empresa que elabora o contrato e manda para o funcionário assinar, ele assina de acordo ou não, tá? Então, a empresa que tem que elaborar isso, não é de próprio punho do funcionário, não é ele que vai pedir a suspensão ou vai pedir a redução, é a empresa que faz a proposta para o funcionário e ele aceita ou não, tá? E esse período de 60 dias, posso colocar 30 dias, vamos ver o que vai acontecer, né? Vou colocar 30 dias, depois eu coloco mais 30? Pode. Ou eu posso colocar direto 60 dias, mas caso acabe, né, a pandemia acabe, a calamidade pública, cancela. Então, por exemplo, eu fiz um contrato de 60 dias, chegou em 40 dias, já normalizou tudo, a gente encerra aquele contrato e volta tudo ao normal. Então, tem essa opção. Ou decide fazer de 30 ou já faz direto de 60. Só mais uma observação sobre a suspensão. Durante esse decorrer dos dias, eu tive uma dúvida de um cliente perguntando assim, se eu suspender o contrato e surgir algum serviço extra que preciso do funcionário somente um dia ou uma semana, mas não quero quebrar o contrato, voltar a pagar tudo normal. Posso fazer isso? Posso pagar por fora? Qual que é a orientação? Que não. O artigo 8 da MP 936, ele trouxe essa previsão e fala que se em qualquer momento, durante a suspensão, o funcionário prestar algum tipo de serviço, vai ficar descaracterizado todo o momento da suspensão. Ou seja, a empresa vai ter que voltar ao normal
e pagar todo esse período para o funcionário. Então, se suspendeu e vai precisar, é necessário mesmo que interrompa o contrato e volte ao normal, para não ter que pagar todo o retroativo. Ok, é isso aí. Importante dizer, complementando o que a Larissa disse, que existe benefício governamental no meio desse processo, né? Ou seja, se a regra é desrespeitada, além de ter consequências com o funcionário, ou seja, ter que complementar de fato, ou seja, a gente cancelou o processo de suspensão todinho, uma vez que a gente solicitou alguma ação do funcionário, a gente também tem uma questão do benefício governamental. Ou seja, se eu rompi o contrato e aquilo deixa de existir por causa de uma quebra de regra, certamente a empresa também vai ter problemas com o benefício emergencial. Ou seja, foi um recebimento indevido, né? É isso que a MP diz. Seguindo aqui, a gente não tem mais tantos assuntos assim para frente, tá? Então, eu sei que a gente já está extrapolando um pouquinho o horário inicial que a gente tinha comentado, mas vamos seguir aqui, porque a partir de agora a gente tem algumas questões um pouco mais objetivas. Em relação à suspensão, né, os contratos que podem ser suspensos, então a gente tem alguns comentários aqui, mas o que a gente destaca nesses comentários, que depois a gente pode reforçar eles por e-mail, a gente já mandou, mas o que a gente pode reforçar por e-mail para vocês? Existem duas faixas de empresa que vão, dois enquadramentos no processo de suspensão. Empresas que em 2019 faturaram mais de 4,8 milhões e empresas que faturaram menos de 4,8 milhões, ok? Ou seja, se a empresa faturou mais do que 4,8 milhões, que é esse quadrinho abaixo aí no slide que eu estou colocando para vocês, então, faturou mais do que 4,8 milhões. Ela vai, o benefício que o funcionário vai receber corresponde a 70% do valor do seguro-desemprego que ele receberia. Então, imagina que ele teve lá uma questão do seguro-desemprego, quanto seria o valor do seguro-desemprego dele? Se a empresa faturou mais de 4,8, ele vai receber 70% disso. E a empresa é obrigada a complementar, a pagar 30% do valor do salário. Aí, esse valor que a empresa paga não tem nada a ver com seguro-desemprego, tá? Essa ajuda compensatória obrigatória, no caso, esses 30% que a empresa paga é sobre o valor do salário. O valor que o governo paga é calculado sobre o valor do seguro-desemprego. Então, é importante distinguir que isso teve muita confusão também. Para faturamento inferior a 4,8 milhões, o funcionário vai receber 100% do que ele receberia do seguro-desemprego. Então, a empresa faturou menos, 100% do que ele receberia de seguro-desemprego. E aí a empresa fica com alguma contribuição facultativa. Se quiser fazer algum pagamento, que a gente até comentou agora há pouquinho, ela faz e não vai ter nenhum tipo de consequência. Não tem encargos sobre esse pagamento, porque ele não tem natureza salarial, né? É uma ajuda compensatória, então a empresa fica livre de encargos nesse caso. Ainda aqui sobre a redução, sobre a redução da jornada de trabalho, né? E do salário. A jornada de trabalho e o salário poderão ser reduzidos por até 90 dias em 25%, 50% e 70%. Isso a gente já comentou lá atrás. Mas como é que fica o pagamento? Como que é esse benefício? Então, vamos destacar aqui de novo, porque isso teve muita confusão. Os funcionários tiveram muita confusão, as empresas tiveram dificuldade para explicar como é que fica isso. E isso é determinante no momento do acordo, certo? Então, eu vou sentar com o funcionário, né? Ou vou fazer uma reunião virtual com ele e vou negociar uma suspensão ou uma redução de contrato. Eu preciso explicar para ele como é que fica a renda dele nos próximos 90 dias ou nos próximos 60 dias. É importante para que se concretize, para que seja viável todo esse processo. É importante que as partes entendam bem como isso funciona, né? Então, para redução de 25%, o funcionário vai receber 25% do equivalente ao seguro-desemprego. Então, eu vou reduzir a jornada, né? E vou reduzir também o salário, né? Então, a empresa vai fazer essa redução. O governo, ele vai ter direito a receber um benefício do governo. Como é calculado esse benefício? 25% do que ele receberia de seguro-desemprego. Se a redução for de 50%, ele vai receber metade da empresa e os 50% do que ele receberia de seguro-desemprego. Se for de 70%, ele vai receber lá, né, o 30% da empresa, porque ele reduziu, né? Então a empresa vai pagar 30%, ele vai trabalhar 30% do que ele trabalhava normalmente, certo? Isso é calculado com base na jornada de trabalho. Então, se ele trabalhava lá 200 horas por mês, vou reduzir em 50%, eu vou ter direito, empresa, de exigir 100 horas por mês de trabalho, né? E essas 100 horas vão ser calculadas com base no salário hora do funcionário.
né? Então, uma continha simples. O salário de registro dele lá, 200 horas ele tinha como contrato inicial com a empresa. Né? Comparando isso com o valor do salário, eu vou ter o salário hora. E aí o salário hora é aplicado sobre essa diferença. Para reduções de 70%, 70% do valor do seguro-desemprego, ok? Para reduções abaixo de 25%, isso eu também já comentei, não será pago benefício. Então, o benefício é pago nessas situações. E aí, como é que a gente faz para entender qual que é esse valor do seguro-desemprego percentual que ele acaba tendo direito? Então, eu coloquei uma tabelinha que ajuda nesses cálculos. Vou perguntar para a Patrícia também. Patrícia, tem alguma coisa que a gente pode enviar para os clientes, algum link ou algum site que facilite esse cálculo, caso a empresa tenha curiosidade em saber qual vai ser o valor do benefício governamental que o funcionário vai receber? Tem alguns sites que já disponibilizaram, né, o cálculo. Você só coloca o valor do salário do funcionário, ele já traz qual que é o benefício, qual o valor do benefício. Então, não precisa ficar fazendo essa continha aí de 80%, de somar, de multiplicar e depois somar, enfim. Tem alguns links bem legais, a gente pode enviar para todos os clientes, que fica mais fácil o entendimento até para explicar para o funcionário. A questão dos benefícios foi bastante polêmica também, ou seja, se eu suspender o contrato ou se eu reduzir a carga horária, né, como é que eu faço com os benefícios? Então, a orientação que tem, isso está inclusive previsto na medida provisória, que os benefícios precisam ser mantidos. Então, é necessário manter os benefícios, vale-refeição, alimentação, plano de saúde, enfim, a empresa precisa manter esses benefícios sob pena de ter também alguma solicitação futura nesse sentido. Então, é importante manter. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a prorrogação de impostos, né? Então, tem alguns impostos que foram prorrogados de maneira governamental. Então, os impostos do Simples, eles tiveram ali o vencimento que era no mês 4, 5 e 6, eles foram prorrogados para o mês 10, 11 e 12. Ou seja, não é perdão de dívida, né? Os impostos não foram perdoados, eles foram prorrogados. A empresa tem a possibilidade de pagar os impostos em outra data sem a incidência de juros e multa. Isso aconteceu com o Simples Nacional. Fizeram uma bagunça aí no meio, porque o Simples ele é um conjunto de impostos, né? O Simples Nacional ele tem impostos federais, impostos estaduais, em alguns momentos impostos municipais. Porém, essa prorrogação foi feita num primeiro momento, foi feita só para impostos federais. O Estado e o município não aderiram a essa prorrogação. Então, a gente ficou até aguardando ali um tempo para saber como é que a gente ia lidar com isso, porque eu recolhi uma guia com vários impostos. De repente, parte desses impostos eu posso, né? Posso parcelar parte, posso prorrogar parte desses impostos. E outros eu não posso. Então, como é que eu faria para fatiar essa guia? Recolher uma guia parcial. Então, a gente acabou tendo uma segunda orientação, onde o ISS e o ICMS, que são inclusos no Simples Nacional, num segundo momento, também foram objeto de prorrogação. Mas aí, para ajudar, né, quase não tem miscelânea aí de legislação e processos agora, fizeram uma prorrogação diferente. Então, a empresa que está no Simples Nacional e precisa pagar, além dos impostos federais, o ISS dentro dessa mesma guia, vai precisar pagar o ISS ou o ICMS em datas diferentes. Então, o ISS e o ICMS que estão dentro do Simples Nacional foram prorrogados também, mas para o mês, o que vence no mês 4 foi para o mês 7, o que vence no mês 5, né, foi para o mês 8, o que vence no mês 6 foi para o mês 9. Então, são momentos diferentes. De qualquer forma, houve uma prorrogação. O PIS e COFINS são impostos federais, aí eu já não estou falando mais das empresas do Simples, tá? Empresas do Simples Nacional são essas duas primeiras tabelinhas que estão na tela aqui. Para impostos federais, PIS e COFINS, para as empresas que não são optantes do Simples, houve também uma prorrogação de impostos, né? Os impostos do mês 4 e 5, vencimento original 4 e 5, podem ser recolhidos no mês 8 e no mês 10. Então, as datas estão mencionadas ali. Em relação ao INSS e ao Fundo de Garantia, que são encargos relacionados à folha de pagamento, né? O INSS, ele foi prorrogado, ele pode ser prorrogado, né? A empresa tem a opção de pagar isso lá na frente, só que ela não consegue pagar a guia inteira, né? Então, o INSS, para empresas do Simples, esquece, né? Porque
empresas do Simples já não tem a parte patronal. Então, essa prorrogação só vale para empresas de INSS, que eu estou dizendo agora, só vale para empresas do lucro real e presumido. Por quê? Porque a prorrogação foi só da parte patronal. A gente mandou um informativo que demonstra para vocês que o INSS ele é dividido em 4 partes, né? Tem até o patronal, seguro de acidente de trabalho, terceiros, o valor que desconta em folha de pagamento dos funcionários. Tem uma composição de valores que vão tudo num DARF previdenciário, vai numa guia, uma única guia para esse conjunto de impostos previdenciários. Apenas uma parte pode ser prorrogada, que é a parte patronal, ok? As demais, porque o desconto do funcionário, por exemplo, eu sou obrigado a repassar isso para o governo, sob pena, inclusive, de ter uma apropriação indébita, que é uma consequência bem ruim aí para as empresas, né? Então, pode virar um processo criminal, inclusive, eu não repassar o imposto que eu retive de um terceiro. O INSS é assim. O fundo de garantia, né? Tem só uma observação importante, o INSS, o vencimento é hoje, né? O vencimento dessa guia, né? O primeiro, 20/4, que é hoje. Então, eu posso fazer uma parte desse pagamento lá no mês 8. Então, a gente mandou e-mail para os clientes, pediu para nos avisar por e-mail se queria que a gente separasse a guia, porque não é um processo muito simples, então a gente precisa saber quem queria separar ou não. Enfim, deixamos isso em aberto, os clientes foram se manifestando e acredito que a gente já atendeu praticamente todas as solicitações. O fundo de garantia. Fundo de garantia, o vencimento que já passou, mês 7, né? O dia 7/4. Então, 7/4, o próximo mês, mês 5 e mês 6, foi prorrogado para... A empresa pode pagar isso em 6 vezes a partir do mês 7. Então, essas foram os impostos que foram, até o momento, prorrogados em determinações legais, determinações governamentais. Porém, tem uma dica importante aí que a gente trouxe aí para vocês, e eu acho que vale a pena comentar num momento tão delicado como esse, que pode trazer um fôlego adicional para as empresas. Muitas empresas, alguns clientes nossos estão entrando com mandado de segurança e estão tendo êxito no pedido de prorrogação de impostos que não foram prorrogados ainda diretamente pelo fisco. Então, é uma ação judicial, obviamente vai ter custo para entrar com essa liminar, né, com esse mandado de segurança, porém, existe a possibilidade de conseguir, por exemplo, a prorrogação do prazo do imposto de renda de pessoa jurídica, que não foi prorrogado, a contribuição social, né, sobre o lucro líquido que não foi prorrogada, até mesmo o ISS, o Imposto sobre Serviço, que também não teve manifestação sobre isso. O ICMS é um pouquinho mais questionável, mas tem bastante gente já propenso e caminhando nessa linha de pedido de prorrogação de ICMS também. Enfim, a gente... Parcelamento também, viu, Leandro? Empresas que têm parcelamento ativo também está conseguindo essa suspensão aí. Legal, Léo, bem observado. Enfim, tem algum imposto, Léo, que eu, de repente, comentei que não foi mencionado pelo fisco e a gente a empresa pode, através de liminar, consegue pedir essa prorrogação? Basicamente, a questão da folha também, aquela parte terceiros da folha também está dentro dessa... as empresas estão tendo êxito, né? Porque na legislação foi prorrogada só a parte patronal. Então, essa Sim. parte de terceiros também, as empresas vêm tendo êxito. E essa questão dos parcelamentos ativos, né? Parcelamentos ativos também está entrando dentro dessa medida aí também, inclusive... obrigações acessórias, tudo, as empresas vêm tendo êxito aí nesse pedido aí. Ok. Ou seja, o que as empresas acabam conseguindo? Os pedidos aí que a gente acompanhou e que tem dado certo, na verdade não teve nenhuma recusa aí por enquanto, é o quê? Os impostos que estão vencendo agora, fazer uma prorrogação para o terceiro, para 3 meses para frente. É isso, né, Léo? São 3 meses Sim. de fôlego que a empresa consegue começar a pagar os impostos que não estão em decisão judicial, em decisão do fisco. E aí vai de caso a caso, né? Porque é uma ação judicial. Algumas empresas às vezes têm medo de retaliação do fisco. Não tem problema, esse tipo de retaliação, o retorno do fisco, pode ficar seguro em relação a isso, tá? Acho que, de repente, é um recurso que vai trazer um fôlego importante para as empresas. E isso pode ser utilizado aí da melhor maneira possível. Claro, é evidente que existe um custo, né? Tem uma questão judicial envolvida aí, porém, cada empresa precisa analisar qual o impacto de caixa que isso vai
representar dentro da operação de cada empresa, né? Então, dependendo do impacto de caixa, pode justificar o custo jurídico, aí, o custo judicial para fazer esse processo, ok? Uma outra informação importante que eu não podia deixar de trazer para vocês. Vai ser analisado pela Câmara dos Deputados um projeto de lei, que é o 1282, 1282, agora de 2020. Esse projeto de lei, ele já foi aprovado no Senado, tá? Foi aprovado por unanimidade no Senado. E o que ele traz? Ele traz uma liberação de crédito extremamente importante para as micro e pequenas empresas, tá? Empresas de pequeno porte. Então, o que essa proposta diz? Que as empresas podem, não tem nada a ver com financiamento de folha de pagamento, é financiamento real mesmo. A empresa vai lá, prova o faturamento dela, em tese, o faturamento de 2019, a empresa pode pegar metade desse faturamento de 2019 e tomar isso como crédito, um valor máximo de R$ 2.400.000, aos juros de 3,75% ao ano. Claro, evidente que a gente precisa estudar com calma essas regras, né? Se não vem nenhuma pegadinha aí no meio, se tem inflação que vai ser cobrada à parte depois. Não sei todos os detalhes, mas eu queria que vocês acompanhassem, na verdade, uma recomendação para que todos acompanhassem bem de perto isso, porque é uma forma, de repente, de com custo, que eu sei que onerar via juros, né? Qualquer empresa é delicado, mas de repente é uma forma de conseguir um fôlego com um custo extremamente baixo, 3,75%, com um percentual do metade, aproximadamente metade do que a empresa faturou em 2019. Então, se a sua empresa faturou R$ 2 milhões em 2019, teoricamente você vai conseguir pegar até R$ 1 milhão de empréstimo a um juros de 3,75% ao ano. Isso pode ser um fôlego interessante para muitas empresas que, de repente, estão atravessando um problema de caixa bem difícil ou que vão atravessar daqui para frente. Também na próxima quarta-feira, e aí é bem impactante, a gente tem lá previsto na agenda parlamentar, essa é uma previsão, né, de ser votada na próxima quarta-feira já a medida provisória 936, que é exatamente essa que nós estamos discutindo agora. Redução de jornada, redução de salário, suspensão de contratos. Essa medida provisória, ela tem previsão de já ser apreciada na Câmara, ela é recente, mas ela tem previsão de ser apreciada já no fluxo, lá no início dessa semana. E aí é bem complicado falar sobre situações que podem acontecer, mas a realidade é, a medida provisória, se ela for rejeitada, né, pela Câmara, ela perde o efeito. Ou seja, tudo que a gente está falando aqui agora, por incrível que pareça, pode ir por água abaixo. Se a medida provisória tiver alterações, pode ser que algumas coisas que a gente falou aqui para vocês, a gente já precise reformular em breve. Porém, as empresas que firmarem, né, não quer dizer que ela entre em pauta para votação na quarta-feira, não quer dizer que na própria quarta-feira vai ser votada, não quer nem dizer que exatamente vai entrar em pauta, mas nos próximos dias deve ser discutido isso na Câmara. O que eu quero dizer para vocês? Os acordos que forem firmados antes da apreciação pela Câmara dos Deputados, eles vão ter valor, né? Talvez não exatamente como se imaginava, mas a Câmara, se ela recusa uma medida provisória, se ela faz alterações, ela também tem que fazer determinações sobre acordos que já foram firmados. Então, talvez a gente espremeia essa reunião num momento estratégico, porque talvez seja importante hoje, aí no período da tarde, amanhã, que eu sei que é feriado, mas como todo mundo está travado em casa, talvez seja importante estudar essa situação. Enfim, nos próximos dias, qualquer decisão sobre redução, suspensão de contrato, talvez tenha uma relevância maior do que teve ao longo do tempo, porque talvez a gente perca, né, talvez tenha uma perda de oportunidade, talvez tenha aí uma alteração em algum ponto que, de repente, não pode ser usado por alguma empresa. Então, chamando atenção especial para essa situação que eu acho que é extremamente relevante nesse momento. Queria perguntar para Patrícia, Larissa, se teve aí algo que a gente pode esclarecer nesse momento, se teve questionamentos importantes aí por parte dos clientes, se a gente consegue esclarecer alguma coisa agora, se a gente deixa para um segundo momento. Tá. Comentários? Teve uma pergunta aqui, se pode fazer ao mesmo tempo a redução e a suspensão. Foi a pergunta da Elaine e da Lenka.
Na verdade, assim, para o mesmo funcionário não tem como fazer as duas coisas, né? Eu posso, assim, em um momento eu posso reduzir por 30 dias, depois eu decido suspender. Aí, terminando esses 30 dias, eu posso suspender depois. Ou a empresa tem 30 funcionários. Eu posso fazer 25 para um, 50 para outro, suspender para outros? Posso. Posso deixar o funcionário normal, sem aplicar para alguns e para outros? Não, pode. Pode fazer essa diversificação aí de contratos individuais, tá? Com os funcionários. A questão de gestante. Quem está gestante, posso fazer a redução à suspensão? Pode. Quando a funcionária entrar de licença maternidade, aí volta ao normal o contrato, certo? Aí cancela a suspensão ou a redução. Por quê? Esse valor que é pago de licença maternidade, ele já é retornado para a empresa. Então, é até interessante para a empresa que seja o valor normal mesmo do salário. Então, volta ao normal, certo? O funcionário foi suspenso o contrato dele agora, ele está recebendo o valor do governo. E depois que eu mandar ele embora lá na frente, ele vai ter direito ao seguro-desemprego? Ou ele vai perder porque ele já recebeu o emergencial? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Um é emergencial e o outro é seguro-desemprego mesmo. Ele não vai perder o direito de receber o seguro-desemprego no momento em que for demitido. Eu posso suspender o contrato de um e reduzir o de outro? Posso fazer isso por departamento, por pessoa, por situações? Ou se eu for suspender, eu tenho que suspender de todos, ou se eu for reduzir, eu vou reduzir de todos. Posso reduzir um 25%, o outro 50% e o outro 70%? Posso fazer essas coisas, né? Então, não existe limitação, né? Não tem nada exatamente expresso. Então, a gente precisa olhar se tem alguma disposição em sindicato, alguma coisa nesse sentido, mas, de fato, a empresa ela pode ter situações ali específicas onde ela tenha que tratar funcionários de maneiras distintas. Sobre esse assunto de variedade, Patrícia, Larissa, querem comentar alguma coisa? Tem alguma coisa que vede isso, que vocês têm algum problema? Na verdade, assim, o importante também é consultar o sindicato, porque alguns também trazem algumas particularidades. Por exemplo, tem 2 funcionários que fazem a mesma coisa, são do mesmo setor, então o sindicato orienta, por exemplo, esses 2 tratam da mesma forma, né? Agora, a empresa, o que eu quis dizer de diversificar foi de setores diferentes. Por exemplo, produção parou, não está fazendo nada. Então, posso suspender todo mundo da produção? Posso. O administrativo não dá para parar, tem que continua os trabalhos. Então, esse eu posso diminuir 50%. Né? Então, assim, setores diferentes. Agora, quando precisa fazer diversificação no mesmo setor, com pessoas que realizam o mesmo tipo de trabalho, é importante consultar o sindicato para ver se tem alguma particularidade, se pode fazer dessa forma ou não. Tá? Eu queria só pontuar uma questão dos impostos. O INSS e o FGTS não é automático, tá? As empresas precisam solicitar para que a gente possa adequar. Então, por exemplo, o DARF previdenciário que venceu hoje, as empresas que mandaram e-mail pedindo para prorrogar a parte patronal, nós precisamos ir lá e retransmitir a informação e emitir uma guia com o valor diferenciado. O FGTS é a mesma coisa. No momento que estiver fechando a folha de pagamento, já informa. Vamos prorrogar o pagamento do FGTS. Por quê? A GFIP transmitida, ela é diferente. Ela é uma GFIP declaratória. Ela declara o valor que a empresa tem que pagar de FGTS. O normal, a gente já emite uma guia. Nessa declaratória, a gente só informa e não tem emissão de guia. A gente vai emitir no momento em que a empresa for pagar a partir do mês 7, certo? Mas precisa ser solicitado por e-mail isso, não é automático. Eu só queria fazer uma pontuação na questão do Simples, que a gente chegou até a encaminhar algumas guias para... Na verdade, a gente enviou para todos os clientes,
Porque tem cliente que está preferindo efetuar o pagamento normal, não quer prorrogar, então a gente disponibilizou a guia. A guia ela já está saindo com vencimento em 20/7, que é essa previsão da prorrogação para os impostos municipais e estaduais, que é essa primeira prorrogação por 90 dias, né? O sistema ainda não está preparado para desmembrar a guia com essa questão, né, de impostos municipais e estaduais dos impostos federais. Tem uma previsão que logo o sistema vai estar apto a fazer esse desmembramento aí. Então, mas quem recebeu a guia está com vencimento 27, aquela guia está com o valor de todos os impostos consolidados. Se quiser pagar antecipado, lógico, não tem nenhum problema, mas quem resolveu prorrogar de acordo com as datas e previsões lá que o governo decretou, aí não tem problema, tá? Aí a gente vai estar refazendo as guias, desmembrando e enviando novamente para os clientes.